governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que todo o estado vai entrar na fase vermelha a partir de sábado até o dia 19 de março. Nesta fase, somente os serviços essenciais poderão funcionar. As escolas ficarão abertas somente para os alunos que realmente necessitarem. Acompanhe alguns trechos da coletiva. Quero dizer que na classificação do Plano São Paulo, devido ao aumento do número de casos, internações e mortes por coronavírus, todo o estado de São Paulo será classificado na fase vermelha do Plano São Paulo a partir do próximo sábado, 6 de março. A fase vermelha permite o funcionamento apenas de setores essenciais, como saúde, educação, segurança pública e privada, construção civil, indústria, logística, abastecimento, transporte coletivo, comunicação social e serviços gerais. As escolas da rede pública municipal e estadual e da rede privada vão continuar abertas e vão atender os alunos exatamente como estava previsto. Educação é essencial, as escolas permanecem abertas, obviamente com cuidados extremos e focada especialmente nas pessoas que mais precisam. Em dezembro a gente teve um decreto do governador que torna a educação sim essencial, porque mesmo na fase vermelha permanece aberta, com uma resolução complementar da Secretaria de Educação. Não temos obrigatoriedade neste momento, isso é importante, e aqui com clareza para as famílias, a escola está aberta para quem precisa, para as famílias que conseguem acompanhar a educação à distância, que têm condições do seu filho estar fazendo à distância, permaneça à distância, mesmo na escola pública ou na escola privada. Mas para aqueles que realmente precisam, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já, é fundamental que a escola esteja aberta. Estamos falando aqui da continuidade do ensino híbrido, né? De mesmo quem nós já estávamos trabalhando assim, tanto as escolas públicas quanto as redes privadas, e é uma continuidade. Nós vamos continuar com os membros das equipes escolares trabalhando tanto remoto quanto presencial, quando necessário, de acordo com a necessidade das escolas. Com aulas presenciais, vão continuar sendo combinadas com as aulas transmitidas diariamente pelos centros de mídias da educação, aqui no caso das escolas estaduais e também para algumas municipais que utilizam. Então é importante que nós estamos falando de uma continuidade dentro de um processo, mas precisamos atender aos que mais precisam, que é o foco neste momento. Pode passar. E aqui, quando a gente fala de quem mais precisa, a gente está falando que mesmo no estado de São Paulo nós temos crianças que têm dificuldade na alimentação. Servir a alimentação escolar para quem precisa é fundamental. Ter o olhar para aqueles alunos que não têm o equipamento, que não têm como acompanhar a aula de casa. Para esses alunos, com horário marcado, com agendamento, a escola pode estar lá aberta para apoiar, como a gente fez no ano passado também. E, obviamente, temos alunos que, mesmo com isso, não conseguem ter o acompanhamento, mesmo que tenham equipamento em casa. Alunos, por exemplo, que começaram a desenvolver uma rotina que é importante, como os alunos que têm Asperger, por exemplo, síndrome de Down. Esses alunos precisam de uma rotina. Continuar com o atendimento, se a família desejar, nós estaremos prontos para ajudar os alunos que mais precisam. Os alunos cujos responsáveis também trabalham em serviços essenciais. Não dá para a gente esquecer que, por exemplo, os trabalhadores da área da saúde também precisam de suporte. A própria Prefeitura de São Paulo manteve equipamentos públicos abertos durante esse período para atender essas pessoas que também precisam. É preciso continuar olhando para isso. Alunos com depressão, alunos que precisam desse momento. A gente viu agora um processo de volta muito importante. Crianças que não têm condição de ter autonomia no processo de aprendizagem à distância, ter o suporte de um professor, ainda que forma, obviamente, híbrida, vai ser e é importante essa continuidade. Nós tivemos um número importante. No mês de fevereiro, foram 2,5 milhões de alunos que tiveram atividades nas nossas escolas no mês de fevereiro, certo? Foram 165 mil funcionários que foram presenciais. A gente está falando também da educação, e aqui estou falando da rede estadual,
Nós estamos falando da rede estadual também diminuir o fluxo, também ter o cuidado para focar naqueles que realmente precisam. Por isso, ressalto às famílias, se tem condição de fazer, nesses próximos 15 dias, a educação mediada por tecnologia, tem como acompanhar e apoiar o seu filho, por favor, faça. A escola está aberta para quem realmente precisa. E aqui a nossa estimativa, é de que nós, nesses próximos 15 dias, nós devemos atender 500 mil alunos, 250 mil numa semana e 250 mil na outra semana, uma diminuição de frequência esperada de 80%, ou seja, somente para aqueles alunos que realmente buscarem e necessitarem. Inclusive, com isso, obviamente, também diminuindo o fluxo para os nossos funcionários, aqui falo para a rede estadual, obviamente, naquelas situações onde eu tenho menos alunos e preciso de menos professores para atendimento, nós vamos diminuir o fluxo, o professor vai trabalhar mais à distância sempre que possível. Também vamos olhar para a organização disso e cada escola vai fazer o desenho do seu plano considerando as suas questões locais. E a rede privada, que tem ali a permissão de fazer o atendimento de até 35%, como nós temos, também estamos falando. É importante, se o aluno puder ficar e fazer a aula de casa nesses 15 dias, que faça. Está sim autorizado por parte do Estado para que tenha atividade presencial, mas que a gente tenha sim esse senso. Não fechar a escola para quem precisa é fundamental, mas também observar realmente para quem precisa nesse momento. O ensino superior, desde do ano passado, nós temos autorizado que mesmo na fase vermelha, cursos de medicina, cursos de enfermagem, fonoaudiologia, terapia ocupacional, cursos de ensino superior ou técnicos que requeiram trabalho presencial, como o internato, por exemplo, na área da medicina, permanecem autorizados a fazerem o seu atendimento para que a gente não interrompa a formação médica, a formação de enfermeiras, que nós tanto precisamos enquanto sociedade. Esta autorização permanece com o decreto de 17 de dezembro e é importante deixar claro isso para as nossas universidades públicas e privadas, que eles têm a autorização para continuar. Lembrando que, além da liberação dos serviços essenciais, há uma medida complementar, que é o toque de restrição em todo o Estado, a partir das 20 horas. Então, quem não precisa circular, precisa ficar em casa entre 20 horas e 5 da manhã. Hoje, o que nós percebemos com esse mapa é que o país inteiro está entrando numa situação de colapso. Vocês vejam a quantidade de estados que estão com o vermelho mais escuro, que estão com mais de 80% dos leitos de UTI já ocupados. Nós estamos hoje com 7.415 pessoas internadas, com um acréscimo de quase 20% em relação ao que nós tivemos no pior momento da pandemia. Que se deve esse aumento? Porque esse aumento de número de pessoas internadas, ele é maior do que o aumento de novas internações que nós temos. Possivelmente, provavelmente, porque nós estamos atendendo e internando pessoas de faixa etária mais baixa. E essas pessoas com faixa etária mais baixa, elas conseguem resistir mais ao enfrentamento do vírus. E, por consequência, ficam mais tempo internados. Então, os leitos, eles não estão rodando na mesma velocidade que eles rodavam anteriormente. Isso está ocasionando um acúmulo de pacientes. Entram novos pacientes, mas não saem na mesma velocidade. Esse acúmulo de novos pacientes em leitos de UTI, que não é um fenômeno de São Paulo, é um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro, é o que está levando ao colapso. Estamos, para se ter uma ideia, com uma taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva em todo o estado em 75,3% e 76,7% na Grande São Paulo. São 7.415 pessoas, até o momento, internadas nessas unidades de terapia intensiva. Foram 1.000 leitos a mais daquilo que nós vimos na segunda-feira da semana passada, dia 22/2, quando nós tínhamos 6.410 pacientes ali admitidos.
Isso mostra que estamos, nos últimos 10 dias, com 100 pacientes internados na UTI a cada dia. Isso é algo que jamais vimos. Ainda ontem tivemos o maior número de mortes da história do Plano São Paulo, da história da pandemia aqui no nosso estado. Foram 461 pacientes que perderam as suas vidas em apenas um dia.